Boa tarde. Boa tarde, presidente, vereador Paulo Pinheiro, demais vereadores, cidadãos cariocas. Presidente, eu venho aqui nessa tribuna para tratar do relatório simplificado de acompanhamento financeiro orçamentário, o RSAF, uma publicação que o meu gabinete faz mensalmente. O relatório de hoje faz referência ao mês de abril. E é justamente uma publicação que busca acompanhar como que está sendo executado o orçamento da cidade do Rio de Janeiro, acompanhar como que está indo a arrecadação, a situação das receitas próprias dos impostos municipais, das transferências, e saber qual é a prioridade que está sendo dada para os gastos do município em termos de acréscimos e cancelamentos ao orçamento da cidade. Então, eu gostaria de começar tratando da receita total prevista para o município, que é uma receita de 30,63 bilhões de reais, sendo que até abril foram arrecadados 10,32 bilhões. Isso corresponde a 33,7%, que é precisamente a proporção que seria esperar, porque nós temos até abril 1/3 do ano já corrido. A partir daí nós passamos para a receita tributária própria, que também está dentro da previsão, está dentro daquilo que era esperado, com uma arrecadação de 36,61% daquilo que era previsto na lei orçamentária anual. De um total de 13,52 bilhões, foram arrecadados até abril 4,95 bilhões. Então, em termos de arrecadação até abril, nós estamos dentro da perspectiva, dentro daquilo que era esperado. O grande problema que nós temos é justamente com as previsões. As previsões, as projeções futuras de arrecadação, elas estão sendo revisadas para baixo. No mês de abril, todas as receitas de impostos municipais, o ISS, o IPTU e o ITBI tiveram previsão de baixa, assim como as transferências da União, que são grande parte das transferências que o município recebe. Então, apesar de nós termos um início de ano razoavelmente bom em termos de arrecadação, as projeções futuras, infelizmente, elas não se mostram favoráveis. Quando a gente passa para observar o déficit projetado até o final do ano, ou então superávit, nós podemos ver que até dezembro a previsão colocada é de um superávit de 2,4 bilhões no orçamento municipal. Apesar dessa cifra ser alta e ser expressiva, ela é R$1 bilhão a menos da previsão em março. Isso quer dizer basicamente que a Prefeitura do Rio de Janeiro segurou as despesas no início do ano, mas agora, a um ritmo acelerado, vem soltando o gasto e os cofres municipais. Além disso, presidente, há um destaque feito no relatório para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que está sendo discutida nessa Câmara, e, além disso, uma observação em relação às questões que acontecem no município, sobretudo em relação ao Hospital Pedro II. O Hospital Pedro II, que está sendo assumido pela Rio Saúde, que voltou atrás tudo recentemente, mas nos faltou atualizar. Em relação às projeções, é importante também mostrar que as receitas de capital do município, e esse é um velho problema que nós temos no orçamento municipal, elas continuam superestimadas. Aquilo que estava previsto para o ano inteiro, um valor de 0,71 bilhão, até abril, ou seja, nós já temos 4 meses do ano em curso, nós arrecadamos menos de 3%. Então, essa é uma tendência reiterada no orçamento do município do Rio de Janeiro, que superestima as suas receitas de capital. E, além disso, um olhar mais aprofundado sobre a execução orçamentária, ele permite ver quais são as ações em cada mês que estão sendo prestigiadas e quais que estão sendo canceladas pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, quando nós paramos para observar onde a Prefeitura está cancelando dotação orçamentária, onde que ela está cancelando previsão de recursos, em abril, o maior cancelamento veio nos aportes para a capitalização do FUNPREV. Foi uma redução de 172 milhões de reais. Além disso, nós tivemos também uma redução em equipamentos e sistemas inteligentes, uma redução de 47 milhões de reais, e uma redução na ação de contratação de rede credenciada de 26 milhões de reais. E é justamente para observar para onde que esse recurso está indo, quais são aquelas ações orçamentárias que estão sendo acrescidas, nós tivemos na dívida interna do município uma variação de 150 milhões de reais.
era justamente aquela tendência que nós tínhamos, que o endividamento do município, ele foi, no início da gestão do prefeito Marcelo Crivella, postergado. O prefeito jogou para frente o pagamento das dívidas, mas agora a conta chega e exige que a prefeitura coloque cada vez mais recursos para pagamento das dívidas e dos juros contraídos em empréstimos pelo município do Rio de Janeiro. Além disso, nós tivemos também um acréscimo, e aí revela as prioridades que o município está tendo em termos de investimentos hoje. Nós tivemos um acréscimo na ação de obras para a rede de ensino fundamental. Aqui a gente muito aponta e critica a prefeitura, mas quando de fato existe uma direção correta, a gente precisa também frisar. Nesse caso, para as obras da rede de ensino fundamental, que pega todas as escolas do município, do 1º ao 9º ano, o município do Rio de Janeiro, que é responsável pela educação das crianças, a prefeitura tinha previsto no início do ano 9 milhões de reais e fez um acréscimo da ordem de 64 milhões de reais justamente para essas obras na rede de ensino fundamental. E além disso, uma outra cifra que mostra qual é o direcionamento que está sendo dado no orçamento do município, é na ação que prevê a implantação do BRT Transbrasil. Nós tínhamos uma previsão de 317 milhões de reais, que foi acrescida de 61 milhões de reais, ou seja, 1/5 do valor, perfazendo 20% do total que foi originalmente previsto. E além de olhar para as ações que foram acrescidas ou canceladas no mês, para se ter uma noção de como que está sendo gerenciado o orçamento da prefeitura, é importante também ver, no acumulado do ano, quais foram as unidades orçamentárias que sofreram os maiores cortes e quais foram as unidades orçamentárias que sofreram as maiores suplementações, os maiores aumentos de recursos. Quando a gente para olhar por unidade orçamentária, infelizmente, o maior corte acumulado no ano foi feito no Hospital Municipal Rocha Faria. O Hospital Municipal que tinha um orçamento previsto inicialmente de 138 milhões de reais e foi reduzido, cortado, enxugado em 31%, passando hoje a ter que se sustentar com um orçamento de 95 milhões. Além disso, nós tivemos também uma redução de 20% nos recursos previstos para a Coordenadoria Geral de Atenção Primária da P5.3, isso é basicamente clínica da família. Nós tivemos também uma redução no orçamento previsto para 7 Rio, também de 20%, na Subsecretaria de Pessoa com Deficiência e no Hospital Municipal Lourenço Jorge. Então, infelizmente, no acumulado do ano, a Prefeitura mostra que retirou recursos de maneira substancial, principalmente dos hospitais Lourenço Jorge e Rocha Faria, da atenção primária e, infelizmente, da Subsecretaria da Pessoa com Deficiência. E aí, presidente, não apenas olhando para de onde o dinheiro foi retirado, mas também quais foram os locais, os órgãos da Prefeitura, as unidades orçamentárias que mais receberam recursos, o campeão é o Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria-Geral do Município, que foi acrescido em 134%, mais do que dobrou a previsão orçamentária do fundo da Procuradoria-Geral do Município. Um valor inicial de 30 milhões de reais passou para mais de 70 milhões de reais. E, além disso, o segundo maior aumento, que foi da ordem de 66%, veio na Subsecretaria de Comunicação Governamental. E aí, justamente, eu aproveito, porque a Subsecretaria de Comunicação Governamental, Propaganda, Panfletagem da Prefeitura, ela sempre figura entre os órgãos que têm o maior acréscimo durante a execução orçamentária. Aconteceu a mesma coisa no ano passado. Parece que as pessoas têm um certo milindre de mandar um orçamento gordo para essa subsecretaria quando a lei orçamentária chega aqui na Câmara Municipal e deixam para aumentar o orçamento depois, durante a execução orçamentária. Mas uma das iniciativas que nós tivemos justamente na discussão da LDO foi propor uma emenda para que os gastos com publicidade e propaganda da Prefeitura do Rio de Janeiro sejam pormenorizados na execução orçamentária e que sejam divididos os gastos feitos com publicações oficiais, publicação de editais, convocações para procedimentos licitatórios, por exemplo, daqueles gastos que são feitos com mera propaganda oficial. Então é isso, presidente, e eu pediria a Vossa Excelência que publicasse no Diário da Câmara Municipal o relatório referente a abril. Muito obrigado.